A Petrobras anunciou o aumento da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras a partir de amanhã. De um mês para o outro, o café moído aumentou 7% nas prateleiras do supermercado. E em um ano, 42%. E o óleo de soja é outro item que também está bem mais caro. Só neste ano, a alta é de quase 20%. Pois é, como você está vendo aí, a situação não está nada fácil. O café subiu cerca de R$30, o gás nem se fala, já bateu 110. E o óleo de cozinha já teve aumento de quase 30%. A gasolina eu acho que é a parte mais bizarra disso tudo. Já bateu 6, está quase nos R$7. O aluguel sobe ano a ano. E isso sem falar nos preços dos nossos remédios. Eu não vim aqui para ler uma lista de supermercado, não. Na real, o que eu quero mesmo é compartilhar uma insatisfação pessoal. Tô para dizer que não é só minha, não. Mas eu tenho certeza que acontece, talvez com você e com muitos amigos meus. Tirando os nossos familiares, eu vejo acontecendo muito com nós brasileiros. E a minha indignação é com a despesa da nossa casa, o quanto que ela vem subindo todos os dias. E eu não tô falando de um produto ou outro só não, tô falando no geral. Supermercado, farmácia, aluguel, sem falar nas nossas prestações. Isso a gente sabe que não é fácil. Na verdade, é muito preocupante quando a gente tem uma família para cuidar. E eu não sei a sua realidade. Se você tem filhos, se você não tem filhos, tem 2 ou até 3 filhos. E a verdade é que às vezes eu até penso, sério mesmo, o brasileiro consegue fazer mágica com quanto que ele ganha. Porque não é possível, com o salário que ele tem hoje, né, se a gente for ver o nosso salário mínimo, ele conseguir sustentar uma família. Mas na real mesmo, eu acho que na verdade eles não conseguem fazer mágica. Eles estão literalmente com a corda no pescoço. E a cada dia que passa, eles estão mais no fundo do poço. Mas como assim, Viking? Bom, só no ano passado, mais de 77% da população brasileira estava endividada. E esse número aumenta todo santo dia. Isso é um reflexo do custo médio familiar. A sua despesa aumenta todos os dias. E para arcar com tudo isso, você depende apenas de um único salário. Mas as despesas sobem todos os meses, mês a mês. E o seu salário só tem reajuste ou sobe no final do ano. Ele não consegue acompanhar esse crescimento do seu custo. Você conseguiu entender que o nosso crescimento de mês a mês é muito maior do quanto você consegue subir o seu salário anual? Isso é um problema. E é um fato que cada dia que passa, os preços continuam aumentando. Mas isso é quase impossível de você controlar, porque tem muitas variáveis envolvidas. O mercado é muito grande, a indústria é muito grande. Mas o que faz essa conta não fechar não é só o que sai, não é só o que você gasta, mas sim o que entra. Ou seja, se você gasta mais do que você recebe, no final o seu saldo vai estar sempre negativo. E a minha indignação foi exatamente nisso. E eu via que não tinha como conter o aumento das despesas. E o pior, eu via que eu não fazia nada para mudar o que estava acontecendo naquela época. Eu não fazia nada para aumentar minha renda. Eu não me movia. Eu simplesmente aceitava. E o pior, eu só dependia exclusivamente de uma única fonte de renda, de um único salário. Se o seu salário não sobe, ou pelo menos anualmente sobe muito pouco, mas já as despesas não param de subir. E era por isso que a conta não fechava nunca. E sabe de uma coisa? Essa matemática é oculta. Poucos brasileiros conseguem perceber isso. Você já ouviu aquela história do sapo? Se você pega um sapo, coloca ele dentro de uma panela, acende o fogo, a água vai aquecendo, ele não consegue perceber a diferença de temperatura. Mas quando ele se dá conta, já é tarde demais. Pois é justamente isso que acontece com todos nós. Os custos vão subindo e a nossa renda não consegue acompanhar, e infelizmente já é tarde demais. Isso já aconteceu comigo anos atrás. Eu cheguei a ter meu nome no SPC Serasa. Você talvez conheça alguém que esteja nessa mesma situação hoje, ou que já passou por algo similar. E tirando aquelas pequenas aflições que aparecem do nada, aquelas surpresinhas de custo, sabe? E acaba que a gente não tem nem dinheiro para isso. E eu vou contar agora uma história bem pessoal para vocês, de uma situação que aconteceu comigo, que você pode acabar se identificando. Imagina você trabalhar um ano inteiro, sabe, aquele trabalho pesado mesmo, tentar economizar durante o ano e você não conseguir, você só consegue sobreviver à sua situação atual, sustenta a sua casa, tem todas as suas contas e o dinheiro sempre dá certinho ou falta. No final do ano tem o quê? O nosso famoso e bom 13º salário. Eu estava animado em entrar um dinheiro extra, já fazendo planos. Vou conseguir comprar coisas que eu quero, coisas que eu tô mirando há um tempo. Sabe aquele desejo, pessoal? Aquele famoso agrado que você para e pensa, pô, todo esse ano valeu a pena? Pois é, eu tava nesse clímax. O que aconteceu? Meu cachorro, infelizmente, adoeceu. Descobri que ele estava com leishmaniose. Fui levar ele no veterinário para fazer uma simples análise, porque ele tinha um pequeno machucado na boca
e acabou que a gente descobriu a doença. É claro que nesse momento, né, você não pensa no dinheiro, você quer fazer tudo para poder ajudar o seu animal. Mas uma simples consulta de R$150 virou naquele dia um boleto de R$7.000 para eu pagar. Isso era além do meu 13º e era além das minhas economias. Ou seja, todo o meu plano foi por água abaixo. Isso foi até um dos fatores que resultou no término de um relacionamento meu, um casamento de 10 anos. Para você ver como que o poder, né, de você não ter aquele dinheiro para certas situações reflete no resto da sua vida. Acaba virando briga, você fica chateado, seu parceiro fica chateado. Infelizmente, podem acontecer coisas não muito legais na sua vida. E por que isso tudo aconteceu? Porque eu não tinha o dinheiro necessário para arcar com as despesas. Porque, infelizmente, eu só tinha um único salário. Uma única fonte de renda. Tirando outras situações do dia a dia. Sabe quando parece que vai sobrar um pouquinho de dinheiro e seu carro estraga no final do mês? Quando você está lá cozinhando de boa, fazendo aquele jantar e seu gás acaba. Quando você tem que comprar um material escolar para o seu filho e você não tem dinheiro. Quantas vezes você foi no supermercado, colocou aquele negócio que você muito gosta no carrinho, mas depois de ver o preço, você devolveu para a prateleira. E quando seus pais te ligam pedindo ajuda para pagar o remédio deles e você não tem nem para comprar os seus. O que você faria nessa situação? O que você sente quando está chegando o aniversário de um parente seu, da sua companheira ou dos seus filhos e você não tem dinheiro para comprar aquele tão sonhado presente? Estou para te falar que a maioria dos brasileiros passa isso todos os meses. Nem meses, passa por isso todos os santos dias. E o problema é que a maioria não percebe. E quando percebe, já é tarde demais. Mas existe uma forma de você evitar isso. Diante daquela situação que eu vivia, eu me deparei com um beco sem saída. Eu comecei a ver que minha conta não fechava. E eu vi que eu estava endividado. E eu vi que meu maior problema era o seguinte: eu só tinha um único salário. E diante disso, eu tive que me mover. Eu comecei a buscar alternativas. Tentar várias formas de fazer um dinheiro extra. Qualquer dinheiro que fosse. Tentar uma nova fonte de renda para que eu conseguisse acrescentar no meu salário. E com o tempo, eu acabei encontrando uma que me ajudava exatamente do jeito que eu precisava. Porque além dela me dar renda, ela me dava liberdade e eu só tinha que doar poucas horas do meu dia para que eu conseguisse realizar ela. Porque, como você já sabe, eu já tinha o meu trabalho, eu já tinha meu primeiro salário. E ele consumia a maior parte do meu tempo. E o tempo foi passando. Tem mês que eu conseguia fazer 20% a mais do meu salário. Tem mês que eu conseguia fazer 50% a mais do meu salário. Tem mês que eu até duplicava o meu salário. Ou seja, com o tempo, eu consegui duplicar, às vezes até triplicar o que eu ganhava. E o principal disso tudo, com qual intensidade que eu trabalhava. Tinha vezes que às vezes era 1 hora só por dia. Tinha vezes que eram 3 vezes apenas na semana. 4 horas na semana. Mas aí eu percebi que quanto mais eu me dedicava àquilo, eu conseguia mais resultados. Já diz aquele ditado, né? É o olho do dono que engorda os bois. E se você encontra uma mina de dinheiro, você vai fazer o quê? Você vai lá todo dia minerar e cavar mais fundo. E aí eu apelidei esse trabalho de meu segundo salário. Porque de fato era. Às vezes ele dava mais retorno que até meu primeiro. Tinha meses que era mais, tinha meses que era menos. Mas o mais importante, ele sempre me dava retorno e eu não precisava dedicar tantas horas do meu dia assim. E eu de jeito nenhum queria largar meu primeiro salário, porque eu gostava dele. E o problema de fato não era ele. Era que meu custo de vida tinha aumentado e ele não era mais o suficiente. E a parte mais legal de eu ter meu segundo salário é que eu podia trabalhar nele de casa. Quando eu podia, quando eu queria. Eu não tratava ele como um bico não, sabe? Porque ele era muito importante pra mim. Ou seja, eu assumi um compromisso. E uma outra coisa muito legal é que eu não tinha vínculos trabalhistas. Eu não precisava dar satisfação pra ninguém. Então você não tinha aquele peso de ter um chefe chato te perturbando, sabe? E mesmo assim eu conseguia aquela minha segunda renda todo santo mês. Uma das coisas que eu mais gostava, esse segundo salário me permitia de coração ajudar muitas outras pessoas. Ou seja, eu me ajudava tendo mais renda, ajudava outras pessoas, eu tinha mais liberdade e, além disso, eu conseguia suprir todos os custos a mais que aumentavam todo santo dia. E com isso, eu consegui alguns luxos, eu consegui me dar mimos e até mesmo viajar. E como você pode ver, graças a esse segundo salário, eu pude conhecer lugares maravilhosos. E antes, eu tinha muito desejo de conseguir viajar, de dar presentes maravilhosos para as pessoas que eu amo, de conseguir reformar minha casa. Mas como que fazia isso tudo se eu não conseguia dinheiro para fazer o básico? Como que eu me sentia? Eu me sentia incapaz. Eu me sentia insatisfeito. E até dói dizer isso, mas essa era a minha realidade. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando você tá com seu parceiro, vem aquela vontade, né, do casal. Vamos fazer uma super festa ou vamos viajar? Eu sempre fui adepto do viajar. E minha companheira queria, no caso, a super festa de casamento, a tão sonhada festa de casamento. Mas com o que eu ganhava, com o meu único salário, eu não tinha condições.
E ela na empolgação, foi fazendo orçamento, foi conhecendo buffet, foi vendo lugar de casas de festas para alugar. Ela foi montando o sonho dela. E chegou no dia da gente ver esse orçamento. E na hora de fechar o orçamento, foi muito difícil. Porque eu falar para ela que com o que eu ganhava na época, se eu não gastasse R$1 do meu salário, eu teria que economizar 18 meses dele para conseguir pagar esse casamento. E isso foi muito frustrante para ela e para mim, porque eu não pude realizar esse sonho dela. E por que eu não pude? Porque eu tinha apenas uma única fonte de renda. Eu só tinha um salário no meu bolso. Tá, mas afinal, quem sou eu na fila do pão? Eu sou Matheus Viking e minha história começa lá atrás. Desde a época que eu tinha a banda de garagem. Eu sempre fui o cara que fazia as edições da banda, sabe? Logo, editava foto. E olha que naquela época não existia nada de celular tirar foto. Era tudo aquela câmera Sony digital. Ingressei na faculdade de engenharia mecânica, fiz ali meus 6 períodos, mas não era o que eu gostava. Eu gostava mesmo da área de publicidade, então eu migrei para a faculdade de publicidade e propaganda. E nesse tempo eu fazia 2 coisas. Primeira coisa, eu tinha uma agência de fotografia, uma equipe de 12 fotógrafos e a gente cuidava de várias boates e eventos da região. Paralelo a isso, eu me especializei em Photoshop na parte de manipulação fotográfica, onde eu tive o primeiro programa de TV de Photoshop do Brasil e, além disso, vários títulos internacionais e nacionais em revistas consagradas em todo o mundo, como a Photoshop Creative do Reino Unido. E o tempo foi passando, fui melhorando, trabalhei em empresas grandes como a Nerd Store, fui trabalhar em produtoras atendendo grandes clientes do mercado, como Netflix, Embraer, Mercado Pago, Supercell e por aí vai. Só que em todos esses trabalhos eu tinha o que em comum? Apenas um salário. E foi o que me levou a fazer essa pesquisa e encontrar essa minha segunda renda, esse meu segundo salário. E quando eu percebi, eu já estava tendo resultados como esse aqui, fazendo saques a mais de 3, 4 mil reais todo mês. E convenhamos que isso é bom demais. Isso me ajudou bastante. O que acabou mudando minha realidade. Eu não chegava mais no final do mês com aquele sufoco de ter o dinheiro contadinho, sabe? Porque eu tinha certeza que com meu segundo salário eu ia conseguir suprir todas as minhas contas extras. E as coisas foram evoluindo. Eu comecei a ajudar as pessoas do meu ciclo de amizade. Eu comecei a ter meus luxos. Com isso, eu fui conseguindo simplificar esse meu método, porque afinal, se está funcionando para mim, começou a funcionar para os meus amigos e isso com certeza poderia ajudar mais pessoas. E eu consegui. Esse método me fez ajudar algumas milhares de pessoas que conseguiram também ter o seu segundo salário, trabalhando apenas algumas horas por dia da sua própria casa. E depois de faturar mais de 8 dígitos com esse método e ajudar milhares de alunos a faturarem mais de 30 milhões de reais, eu acabei entendendo que no momento que o Brasil está hoje, eu preciso, de uma vez por todas, ajudar mais pessoas a terem esse segundo salário, para que elas consigam suprir essa necessidade básica e poderem alcançar os seus luxos também. Terem o prazer de poder viajar, por exemplo. Comprar aquele tão sonhado presente para as pessoas que eles amam. Sair para comer num restaurante legal e dar muito mais conforto para as suas famílias. E como eu fiz com algumas milhares de pessoas, talvez você possa fazer o mesmo. Talvez você possa ter mais tranquilidade e ter mais paz para você e para sua família. E é por isso que eu tô aqui hoje disponibilizando o meu método, para que você consiga sacar o seu segundo salário o quanto antes. Mas quanto que vai me custar isso, Viking? Bom, como eu te disse, quando eu comecei a estudar esse meu método, eu conseguia fazer 20, 40, às vezes até 100% ou até mesmo duplicar o meu primeiro salário. Ou seja, se eu ganhava 3 mil reais, 20% disso é 600 reais. No final do mês eu tinha 3.600 reais. Então vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Quanto hoje você tem de renda mensal com o seu primeiro salário? Mais 500, mais 1.000, mais 3 mil por mês no seu segundo salário. Ia ser bom para você? Agora multiplica esse valor por 12. Esse valor no ano a mais para você ia ser o suficiente? Daí eu te pergunto, quanto valeria um método para você que conseguisse te trazer esses resultados? Quanto que isso ia valer para você? Quanto que valeria o método que te proporcionasse isso? Vem cá, se eu te cobrasse 1 milhão, tava bom demais. Só bom demais não, tô para te dizer que tava muito barato. Porque na real, a gente sabe que vale muito mais que isso. Eu tive alunos que com esse método conseguiram fazer mais 10 mil no ano, mais 50 mil no ano e até 500 mil no ano. E alguns fizeram até 500 mil em 3 meses. E nem preciso te dizer que o segundo salário passou a ser seu primeiro salário, né? Passou a ser muito mais do que a sua renda principal. Pois é, mas voltando à pergunta, Milão ia ser barato demais. Mas fica tranquilo, que às vezes no seu momento atual, as contas estão apertadas para você. E você ter que tirar R$1.000 do bolso para fazer esse investimento pode ser pesado. E eu também não vou te cobrar 800, 500, nem R$200 por esse método.
Porque apenas hoje, com esse botão que está disponível aqui embaixo, eu tenho uma oferta muito especial para você. Acesse o método segundo salário por apenas R$ 27,00. E ó, é muito simples. Só clicar nesse botão aqui abaixo e clica logo, senão eu vou aumentar já para R$ 997,00. Porra, se você vier falar que isso tá caro, é algo que vai te ajudar a fazer uma puta fonte de renda, suprir suas despesas, te dar luxo, te dar conforto. Algo que vai fazer você fazer 20, 50, 100%, às vezes até duplicar, triplicar o seu salário atual, que é muito mais do que você ganha hoje. Se você vier falar que esse valor tá caro, você tá de sacanagem comigo. Você realmente merece ficar onde você tá. Desculpa te falar isso, mas eu só tô mandando a real. Eu me fudi, estudei pra caralho, ajudei milhares de pessoas e vim aqui com um preço miserável, muito mais barato que uma pizza, pra te ajudar. E se você não tomar a decisão de acessar esse botão aqui embaixo o quanto antes, isso tá dizendo mais sobre você do que de mim. Diz sobre o quanto você está disposto a mudar sua realidade, quanto você está disposto a investir no seu futuro e o quanto você está disposto a investir na sua vida. E eu ainda vou melhorar para você. Eu vou te fazer um Pix de R$1.000 se durante um ano você não conseguir recuperar o valor investido. Tô falando sério, eu te faço um Pix de milão, mas você precisa fazer de tudo e provar que seguiu um método completo, tintim por tintim, e que não conseguiu o resultado. Daí eu te faço o Pix de R$1.000. E eu vou te explicar isso direitinho lá dentro do método. Mas eu ainda vou te dar 30 dias de garantia para que você caia para dentro e aplique esse método. Que em 1 ou 2 dias você já consiga ter os primeiros resultados. E nesses 30 consiga fazer muito mais dinheiro que um valor que você investiu aqui. 30 dias? Tá maluco? Pensa comigo. Agora você compra. No primeiro dia, você já aprende, você entende e começa a aplicar o método. E sim, no primeiro dia, você já pode começar a ter resultados. Então assim, na real, não tem desculpa. Se você não comprar isso agora, é porque você está satisfeito com a sua atual realidade. Você está no conforto. É isso que você quer pro resto da sua vida. E de fato, não quer ter mais dinheiro caindo na sua conta todo santo mês. Então acabaram todas as suas desculpas. Clique no botão aqui embaixo, assine o método e comece a dar mais conforto para você e para sua família. Então vamos lá, recapitulando. Eu vivia na merda, indignado, eu tinha um sério problema que minha conta não fechava no final do mês e que a causa disso era que eu só tinha o meu único salário. Passei um bom tempo pesquisando, aplicando, até descobrir um método para me fazer o segundo salário. Depois de um tempo, eu consegui mudar a minha realidade e ajudar milhares de pessoas, consegui ter mais luxo, consegui viajar, consegui comprar aquele presente para as pessoas que eu tanto amo. Aperfeiçoei esse método e coloquei o nome de segundo salário e eu tô aqui para te entregar esse método por um mísero investimento que vale muito menos que uma pizza. Se para você tomar essa decisão que pode mudar a sua vida, ajudar a sua família, salvar suas contas, além de te dar muitas grandes oportunidades, de ter seus luxos, como ir num bom restaurante, fazer um bom passeio, fazer uma bela viagem, enfim. Se isso tudo não é motivo para você tomar sua decisão agora, de fato eu não quero te ajudar. Eu só quero que você entre no método se você realmente tem o desejo e quer mudar de vida. E se você tomou a decisão certa, eu vou estar te esperando lá no método. Muito obrigado e lembrando, oportunidades se criam.